Vamos lá. Eu vou usar duas telas, porque eu estou usando o celular para vocês me ouvirem e o notebook para enxergar melhor. Isso aí. Tá bom. Está entrando a outra Beth aí, a Beth Webra. Oi, Cadê o rosto da Beth Webra? alô, tudo E- bem? Ei, Beth! Ei, Ei, Beto, boa noite. Ô, boa Betinha! noite. Boa noite. Oi, Beth. Saudade, neguinha. Ah, Isso aí, gente. também. Tudo... Alô, alô, quem é que vai fazer a nossa prece hoje? Para iniciar. Um de cada vez, por favor. Quem levantar o dedo? O Humberto escondeu o rosto dele ali, mas eu estou vendo o dedo dele levantado. Vai lá, Humberto. Graça levantou. Eu Pode escondi ser, porque eu Humberto. estou comendo aqui, eu estou comendo uma sopa. Vocês estão falando de gosto ruim na boca, não sei se o gosto ruim que eu estou na boca é por causa da paralisia, eu não sei se é por causa de Covid, eu me livro do trago, mas vamos lá, vamos fazer a prece, é o que mais importa. Vamos. Uhum. Iniciamos. Só assim para sobreviver. Amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, colocamos os nossos pensamentos, os nossos corações e a nossa intenção para que esse estudo seja o mais proveitoso possível. Estejamos abertos às intuições necessárias para que o aprendizado seja efetivo em nossas vidas. Abençoe essa casa que nos acolhe, a Casa Espírita Cristã, aniversariante do mês, que possa continuar sendo esse farol iluminando os nossos dias. Abençoe-nos a todos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, antes assim da seja. gente iniciar aqui esse estudo, eu queria lembrar para vocês, é evidente que provavelmente todos já saibam, né? Que domingo agora nós vamos ter a nossa Assembleia Geral Ordinária para a eleição. Essa eleição era para ter sido feita no ano passado, mas com essa pandemia pegou todos nós de surpresa e a gente não sabia qual o caminho, né? Então, fizemos uma prorrogação de mandato e agora, já que a gente pegou o jeito da coisa, vamos fazer essa Assembleia domingo agora, né? Vamos iniciar às 15h30, né, Joselda? 15h30? Isso. É porque... Por que 15h30? Eu ia postar isso amanhã para deixar mais perto, mas já que você está avisando aqui, é ótimo. Não, mas pode postar sim. É mais uma lembrança, né? É porque ela esqueceu, ela, em vez de falar assim, eu vou, falou eu ia. Mas por que 15h30? Porque normalmente a gente espera 30 minutos, né, porque nunca temos um número suficiente de associados para iniciar a Assembleia, então a gente inicia na segunda convocação, que é 30 minutos depois da primeira convocação, né? É porque se fosse uma casa espírita de mineiro, o povo chegava na hora, né? Isso aí, nós somos brasileiríssimos. Bom, então vamos lá, né? Começar aqui. Boa noite, Tomás. Vamos começar aqui. Boa noite, tio. Tudo bom? Tudo bom? Vamos voltar aqui, né? Vamos reler isso aqui. A gente está sempre colocando isso aqui para a gente poder não esquecer, né? Depois eu quero falar uma coisinha, tá? Hein? Depois eu quero falar uma coisinha. Sim, então vamos lendo aí. Ismael, tem que botar para compartilhar. Ok. Eu ainda vou aprender isso até o final dos tempos aí. Tem bastante tempo ainda para aprender. Menino novo, né? Pois é.
Temos o segundo semestre todo pela frente. Eita, esse rapaz. Tá vendo? Se não fossem os meus professores, hein? Ainda aí de... Agora clica aqui nessa taçazinha embaixo. Hein? Clica aqui nessa taçazinha embaixo. Tem os 4 pontinhos, 4 quadradinhos, depois mais. Aí, isso. Clicarei. Bom, meus amigos, é essa recomendação de sempre que a gente faz, né? Reunião experimental, com algumas pessoas ligadas às reuniões mediúnicas presenciais e alguns outros convidados. Esta é uma oportunidade única de exercitarmos o controle do nosso próprio trânsito mediúnico, porque nós temos diversos médios, né, participando. Lembremos-nos de que vamos estar em nossos lares sob nosso próprio controle individual. Sintonizemos exclusivamente nossas mentes aos textos e diálogos que vamos ter nestes breves minutos. Tudo bem. Então, vamos lá para onde nós paramos. Deixa eu voltar aqui, depois eu acerto, tá? Vamos onde nós paramos, no 37. 37? Isso. 37. Nós paramos aqui. O dirigente deve preparar um companheiro para auxiliá-lo e substituí-lo em seus impedimentos. É recomendável que seja feito isso, porque de uma hora para outra a pessoa precisa viajar, ou fica adoentado, né? Então tem que ter uma outra para poder substituir. E quem está na direção, naturalmente, já vislumbrou a possibilidade de um dos participantes, ou mais de um, né, assumir essa coordenação. Bom, então, para finalizar esse item sobre o dirigente e o dialogador, tem esse texto aqui. Para finalizar esse item, quer dizer, do dirigente, apontamos algumas das qualidades indispensáveis, quais sejam a autoridade fundamentada no exemplo, conhecimento do espiritismo, fé, facilidade de se expressar, amor à tarefa ao próximo, amor à tarefa e ao próximo, ato de estudo e oração, delicadeza para com todos, né? Calma para tratar das situações aflitivas, firmeza e precisão. Bom, agora nós vamos dar um salto para um terreno minado. Vocês sabem o que é um terreno minado, né? Terreno minado é aquele que os militares usam nas guerras, né, para impedir ou para dificultar, né, para dar trabalho àqueles que vão passar por um determinado terreno. Aí bota umas minas que explodem ao passar as pessoas. Então, esse terreno minado que eu estou dizendo é porque nós vamos tratar desse assunto agora, chamado os médiuns, que é complicadíssimo. É um assunto que tem que ter delicadeza para tratar dele e para que a gente tire o melhor proveito possível, né? Então, vamos começando com um texto aqui que está no livro Intercâmbio Mediúnico do Divaldo, o espírito João Cleófas afirma que a mediunidade com Jesus é uma porta de esperança no labirinto das aflições. E poderíamos acrescentar que o médium é a chave que abre essa porta. É correto essa afirmação? O médium é a chave que abre essa porta para a outra dimensão, né?
é a porta da esperança, no labirinto das aflições. Não só as aflições daqueles que estão do outro lado da vida, na dimensão espiritual, mas também dos que estão ainda por aqui, né? Revestido do corpo físico, que tem a oportunidade, às vezes, de receber algumas mensagens. E essa porta da esperança, né? Nessas horas de aflições, são muito bem-vindas. Aí vamos lá ver o que Allan Kardec aconselha. Santa é a missão, quer dizer, dos médios, e que desempenham os médios rasgar os horizontes da vida eterna. Ele possibilita, o médium possibilita essa intromissão nessa outra dimensão. Como intérprete dos ensinos dos Espíritos, tem que desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Então, o médium recebe uma mensagem de cunho moralizante, e o primeiro a se beneficiar com essa informação, naturalmente, é o médium, né? Ele ouviu para transmitir ou ele escreveu, né? Através da psicografia, uma mensagem que traz alguns ensinamentos morais. Então, o primeiro beneficiário seria mesmo o médium, né? Que é o que está gerando o intercâmbio. Aí, meu Deus, tem uma tarja aqui que fica na minha frente aqui que eu não consigo. Vocês... Deixa eu pedir ajuda aqui aos universitários que estão na sala ao lado aqui. Enquanto isso, vocês vão conversando aí. É rapidinho, tá? Quem vai? Posso falar uma coisa? Que eu deixei de falar semana passada. Ela sai? Foi VaptVupt, hein? Tomás, eu dei uma vez lá em Laranjeiras. Mas seu som está falhando. Tá mal aí? Estão me ouvindo? Seu som está falhando muito. Tá dando para ouvir, não. Ok. Eu também estou ouvindo você. E ouve, Tomás, fala aí. Agora está me ouvindo bem? Mais ou menos. É porque tem uma vez que eu dei aula ainda. Não tá bom. Tá cortando, Tomás. Deve ser sua internet. A gente estava falando semana passada sobre animismo, né? A gente fala... deve ser minha internet. Espera aí. Um minuto. Pior que eu tô sem... Pronto, melhorou? Tá melhor agora? Tomás, não tá dando para poder acompanhar, não. Tenta Melhorou, ficar, Tomás. mais próximo do modem. Melhorou. Espera aí. Deixa eu fazer aqui fora. De repente, Agora melhora. tá Melhorou melhor. agora? Melhorou. Agora melhorou. Olha só. Tem uma aula em Laranjeiras e eu tinha um aluno que tinha esse de animismo. E os pais, os avós assim, ficavam preocupados. Falaram que ela queria levar uma casa espírita, queria baixar, sair o imposto dele, né? Aí eu parei de dar aula para ele de física, e eu falei assim, gente, vamos fazer, eu sou da casa espírita, a gente pode dar um passe, tudo. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, é muito difícil ver negócio de animismo, porque esse garoto,
ele tinha um problema que era o seguinte, que a mãe dele queria levar ele para a Itália, ele não queria ir, então ele fazia essas cenas e tudo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, porque muitas vezes a gente está falando aqui, como a gente vai colocar na internet, tem muitas pessoas que têm esse tipo de dúvida e acham que só levando para a casa espírita resolve, né? Só levando para a reunião mediúnica resolve. Muitas vezes a gente esquece que fazer prece, ter uma vida mais equilibrada, resolve muito esses problemas que tá em volta, né? E quando a gente falou sobre moral, parece que a finalidade de a gente estar na casa espírita, moral elevada, é participar de reunião mediúnica, e o que não é verdade. A reunião mediúnica é como se fosse um bônus, né? A finalidade maior é a nossa transformação no dia a dia. Não é só dentro da casa espírita, é na nossa vida inteira, porque não adianta sermos bons dentro da casa espírita e fora delas continuar cometendo os mesmos erros. Tomás, sua colocação é adequada, né? É justa. Eu queria só lembrar o seguinte, nós vamos ter um item que vai tratar especificamente sobre essa questão de animismo mais à frente. Então, a gente pode explorar com mais profundidade, né, esse tema. Uhum. E vamos ver se a gente deixa esse aprofundamento para mais adiante, quando a gente chegar nesse item, para nós começarmos a trabalhar esse terreno aqui bem escorregadio, né? Que são os médios, né? Uhum. Tá bom, Vamos ver aqui o que nós temos aqui para aprender hoje. Você concorda? Concordo, claro. Eu só falei assim porque ficou martelando na minha cabeça a semana toda. Porque eu fico muito preocupado com quem está nos ouvindo, Oi, né? por favor, vou pegar o negócio para a gente ouvir melhor. Oi, é porque... Tá bom, então? Porque às vezes... Tá bom, tá ótimo. Então, vamos lá. Esse outro item aqui, aquele que médium compreende a gravidade do mandato, religiosamente o desempenha. É um mandato recebido, né? E a gente teria que olhar isso aí, religiosamente o desempenha. Quando o médium compreende esse trabalho que ele tem que desempenhar, né? Esse é o espírito João Cleófas trazendo para a gente essa informação. O médium que compreender o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Tem uma colocação aqui bem difícil da gente acreditar que possa acontecer, mas nós temos alguns exemplos que não é necessário falar agora, sobre essa possibilidade dessa capacidade, dessa faculdade, né, ser retirada. Vocês podem tecer algum comentário sobre isso? Como é que isso funciona? Quem é que pode dizer alguma coisa aí? Eu ontem estava assistindo uma palestra, uma entrevista, na realidade, do Divaldo, que ele concedeu para Amaury Júnior, recente agora. Tem razão. E ele, inclusive, o Amaury perguntou, mas você vai fazer 94 anos, é verdade? Ele no próximo mês de maio, agora a entrada agora, eu vou fazer 94 anos, só para registrar que é recente. Então, a Amaury perguntou a ele sobre o João de Deus, se ele era médium mesmo. E Divaldo falou assim, sim, ele era médium e ajudou muita gente, curou muita gente. Mas, infelizmente, ele se deixou levar por pensamentos viciosos,
não conseguiu manter a sua integridade, Isso, padrão mental. né, o padrão mental, e ele falou, perdeu a mediunidade. Não sei se ele perdeu, não. Bom, a Edivaldo falou que ele perdeu. Estou dizendo, repetindo o que ele falou. Então, estou Positivo, só Edivaldo. exemplificando aqui, que já que foi uma entrevista pública, que qualquer um pode acessar, né? Ele diz que normalmente é o que acontece. Quando o médium se desvia, que ele tem um objetivo, tem uma missão principalmente, e a gente sabe que a grande maioria dos médiums, Emmanuel fala no livro Emmanuel, do mesmo nome, que a grande maioria dos médiums são profundos devedores do passado. Então, quando ele se desvia da sua missão, da sua tarefa, da sua atividade, pode perfeitamente acontecer isso. A mediunidade, os amigos espirituais, quem estava responsável por ele, normalmente tiram essa... Ou então, essa mediunidade costuma ser ocupada por irmãozinhos infelizes que começam a jogá-lo para todos os lados. Eles não né? tiram a mediunidade, os espíritos se afastam Isso, também, né? E os espíritos bons se afastam. Né? Eles tentam, não conseguem trazê-lo de volta, então os espíritos bons se afastam, abrindo caminho para que outros irmãozinhos infelizes possam atuar. Podemos continuar nessa pegada aí, Ismael? A Graça parece que levantou a mão primeiro. Desculpa. Aqui. Eu estou sem a imagem. Aí. Na verdade, é a continuidade disso que as meninas estão falando mesmo, né? Porque, assim, perder a mediunidade, eu acho que o Divaldo quis dar uma amenizada na situação, porque ele estava sendo entrevistado, não quis se prolongar no assunto. Mas perder a mediunidade é muito complicado a gente dizer, porque quem é médio, vai morrer médio, né? Principalmente esses que são mais ostensivos, porque a glândula pineal não se desfaz de um dia para o outro. Mas fica aberto, igual você falou, fica aberto para outras influências, como o João de Deus, que é um exemplo que você colocou, já que ele era um exemplo que fazia o bem, né, no início, e depois ele foi realmente se deixando, se relaxando naquilo que era de moral elevado e tal, ele parou de receber a influência dos bons espíritos, e aí foi influenciado pelo lado negativo. É sempre mais ou menos assim. Quem é que queria falar mais aí? É o Sou eu. Humberto, né? Isso. Humberto? Não, Ismael, o que eu estou pensando. Está me ouvindo bem? Ouvindo. Não, o que eu estou... Em cima disso que a Graça falou, a interrupção, eu não sei como seria o nome, mas eu fico vendo assim, a mediunidade pode sim ser colocada, na minha concepção, né? Colocada numa situação ela vai ficar inerte por um tempo. Vamos supor, por que se é uma questão física, está na pineal, por que mamãe só começou a perceber os espíritos, começou a falar tal com 85 anos de idade? Né? Então, tem alguma coisa estranha. Deve ter sido, bom, vamos segurar um pouco, será que é isso? Então, eu acho que também os espíritos podem fazer esse tipo de coisa. Eu não estou nem levando pelo lado da questão de você estar falando da mediunidade ser interrompida, que os espíritos não conseguem, de ser assim, dos espíritos superiores se afastarem desse médium e dele se aproximarem espíritos inferiores. Não é isso, não. Eu estou falando da interrupção mesmo. Né? É uma questão física, e os espíritos interferem no físico quando necessário. Não é assim que acontece? Então, a pineal também pode ser... sei lá, a gente vai para a casa espírita depois de... A gente vai para a casa espírita numa situação de despreparo mental para uma reunião. Os espíritos clausuram a gente dentro de uma coisa para não atrapalhar a reunião. Né? Eles não mandam a gente sair da reunião, pelo menos na nossa casa espírita não tem isso. Mas quando tem essa situação, eles não fecham a gente dentro de um ambiente. Por que não pode fechar simplesmente a pineal para que a mediunidade não volte a acontecer? Não sei. Tenho cá minhas dúvidas. Na Umbanda, eles têm lá
uma fala que ele diz assim, trancar a mediunidade. Não sei se vocês já ouviram isso. Trancar a mediunidade. Não sei como é que eles fazem, né, mas eles utilizam essa fala. O que o Humberto pontuou aí é o seguinte, a pineal é uma antena que ela pode ser encapsulada, né, e de um momento para o outro, vamos dizer assim, desativou aquela antena e não recebe mais nada. Aí o que acontece? Muitos médiuns, para não perder a fama, continuam utilizando do animismo, que é uma capacidade do próprio médium, né, para poder levar adiante aquela fama de ter curado isso ou aquilo, né? Que todos nós temos essa capacidade, né? De anímica, mas o que a Graça falou também pode ocorrer, os espíritos benfeitores se afastam e o campo é ocupado por espíritos malfeitores, né? Que vão utilizar da capacidade mediúnica para aprontar para cima do médium de quem está ao redor dele. Tomás queria falar? Sim, tio, é o seguinte, no livro O Instante da Vida, de Humberto de Campos, eu recomendo que todos os médiuns, todos nós possamos ler, tem uma passagem chamada Compromisso. Nessa passagem de Compromisso, fala que de um rapaz que chegou no mundo espiritual cheio de dívidas. E ele prometeu mundos e fundos, nascer cego, sem braço, sem perna, sei lá. Mas o mentor falou assim, meu filho, não vai precisar nada disso. Você vai nascer médium. E aos 30 anos, você vai estar dentro da casa espírita, sua mediunidade vai aflorar. Ou seja, existe no mundo espiritual um planejamento. E existe planejamento para todos nós quando a gente vai reencarnar. Mesmo se a gente for lembrar, o nosso mentor da casa espírita, o Estevão, por 2 vezes ele falou isso. Nós pedimos, imploramos por essa oportunidade. Ou seja, há um planejamento no mundo espiritual para que cada um exerça a sua função aqui na Terra. Jerusa, Giselda, depois o Alexandre. Fala, Giselda. Jerusa. Agora é Jerusa. Sentou nessa cadeirinha aqui, fala aqui do lado. Eu concordo com os dois, né? Claro, né? Com o Humberto, com o Tomás aí também. Realmente tudo é planejado. Mas, por exemplo, eu tenho um caso que sou eu mesmo, né? Que eu atuava como médium de psicofonia e eu acho que eu não me encaixo no primeiro caso de ter sido, que o Humberto falou, de ter suspendido, né, a minha mediunidade, porque eu estava, vamos dizer assim, moralmente fora da sintonia. Porque eu continuo na casa espírita, eu continuo na reunião, mas realmente eu não sinto a aproximação dos espíritos como eu sentia antes. Né? Que, na verdade, eu não via, né, não via os espíritos se aproximarem para falar para o doutrinador o que o espírito estava sentindo ou o que ele estava passando. Eu era médium daquele que ele dizia que era sinestésica. Eu sentia primeiro o que o espírito tinha, mas eu não via e nem sabia qual era a situação dele. Vinha fisicamente a situação. Mas suspendeu. Foram os espíritos, fui eu mentalmente que por algum motivo resolvi, sei lá, né, alguma coisa que eu resolvi interromper, assim, não sei. Mas o fato é que isso aconteceu. E eu não sei o porquê. Então, não sei se eu estou em alguma desses exemplos. Só para lembrar também a questão da suspensão da mediunidade, que isso é tão verídico, que em outros livros, inclusive, até de Irmão X e outras obras da codificação da doutrina espírita, eles nos comentam de médiuns que realmente partiram por outro caminho e médiuns que muitas vezes cobravam para dar suas consultas
os espíritos benfeitores tentaram, não conseguiram demovê-lo dessa forma de agir, se afastaram, outros também não se manifestaram, e eles, para não perder os clientes, começaram a criar situações, a falar, dar informações para os consulentes de sua própria mente, de sua própria cabeça. Só isso que eu queria completar. Queria dar uma opinião também. Fala, Alexandre. Então, eu queria pensar o seguinte, né? A gente queria ampliar um pouquinho esse universo mediúnico, porque a gente está pensando dentro da nossa realidade kardecista cristã, mas nós temos, dentro das outras religiões, com nomes diferentes, com nomenclaturas diferentes. Os evangélicos falam que é revelação, por exemplo. Nós temos a mediunidade atuante dentro de outras religiões, ou não, até pessoas que não estão dentro de nenhuma religião, mas exercem atividade mediúnica. E essa atividade, ela, como a gente falou da glândula pineal, e se pode ter suspensão, pode sim, porque essa glândula pineal, ela tem uma paridade com outros corpos nossos espirituais. Nós temos o nosso corpo biológico, corpo mental e outros corpos, perispírito, e tem outros corpos também. Essa glândula pineal, ela faz o contato direto, ela é uma antena parabólica, sim, ela é um fator genético, sim, mas ela, mesmo assim, ainda depende da sua ligação direta com os outros corpos, digamos assim, astrais que nós temos. Se, porventura, através do nosso mentor kármico, a gente realmente estiver fora do nosso rumo e for determinado o cessamento da nossa mediunidade, não é necessário uma intervenção biológica. Uma intervenção num desses corpos nossos, digamos, corpos astrais, perispírito, né? Uma intervenção ali pode promover automaticamente o bloqueio na glândula pineal. O que a gente experimenta, às vezes, é que, por problemas adquiridos do passado, kármicos, a gente fica ao relento, às vezes isso não é desligado, a gente acaba se associando a espíritos que não são iluminados e a gente acaba desviando do caminho. Isso vai servir para a gente com causas e efeitos. Como uma coisa muito danosa, às vezes isso é cortado totalmente, né? Então, eu penso que a gente tem que ampliar também um pouquinho isso aí, porque em todas as religiões, na nossa vida do cotidiano, a gente tem fatos mediúnicos acontecendo à nossa volta o tempo inteiro. Olha, era essa a consideração. Eu acredito que mais à frente, isso que você falou agora, tem uma fala em cima disso aí, sabe? Mais à frente. Mas tudo que está sendo colocado é proveitoso, foi proveitoso, né? Vamos lá, esses conceitos de Kardec, que está no Livro dos Médiuns, reforçam o ascendente moral que deve prevalecer, sempre no exercício mediúnico, e remetem-nos a uma reflexão profunda sobre as qualidades de caráter predominantes nos bons médiuns, conforme ele mesmo classificou: médiuns sérios, modestos, devotados e seguros, né? Vamos dizer assim, esse aqui é um bom campo de aterrissagem, vamos apelidar assim, né? Médium sério, modesto, devotado e seguro, né? Aí, quando for necessário, ele está disponível para uma transmissão mediúnica de caráter elevado. Vamos continuando. Alguns autores têm procurado elucidar a razão de algumas pessoas possuírem maior aptidão do que outras para a mediunidade. E a gente sabe disso, né? As características mediúnicas são diferenciadas, nenhum médium tem a mesma característica ou aptidão
da outra. Dificilmente você vai encontrar dois médios com as mesmas características ou aptidões, né? Porque a evolução é individual, né? Então, os degraus são diferenciados. Tomás quer falar o quê? Hein, Tomás? Ismael, pintou agora uma dúvida aqui. Você sabe me dizer se seria bom se o Tia Dilson estivesse participando dessa reunião, né? Aí eu podia perguntar diretamente a ele. Sabe me dizer se as pessoas, se todo mundo nasce com a glândula pineal? Claro, faz parte da organização física. Exatamente. Então, quer dizer, Então, exatamente. Então, resumindo, essa chavinha de ligar e desligar, o mundo espiritual tem. Ou então, nossa mediunidade, ela pode ser retirada. E sim, como também pode ser dada. Pode ter dado oportunidade para a gente. Tanto sim que muitos médiums, muitos que se tornam médiums mais ostensivos, eles são trabalhados para exercer tal função. Então, Tomás, quer dizer... Tomás, com licença rapidinho para falar em relação à pineal. Todos nós temos a glândula pineal. Só que cada um, em relação à mediunidade, já foi estudado isso, até a FEB já tem estudo sobre isso, existe uma particularidade que são cristais. Eu não vou arriscar falar o nome dele aqui agora, porque eu vou errar. Hepatita. Isso. E essa quantidade de cristais, cada um tem ela a um nível individual, e isso influencia diretamente na capacidade da mediunidade. Da recepção mediúnica. Então, a pergunta do Tomás, ela é pertinente? Sim, todo mundo tem glândula pineal, mas nem todo mundo tem a mesma quantidade de cristais que, através dessa quantidade de cristais, vai disponibilizar ou não essa mediunidade. Outra coisa também a pensar, que na literatura a gente vê muito isso, que existe, digamos assim, a glândula pineal e a quantidade de cristais, por exemplo, falando só nesses dois itens, isso daí ele tem que ser ativado pela espiritualidade. Então, quer dizer, se não existir uma determinada quantidade, vamos dizer, desses cristais, ou outra organização biológica prominente para isso, então você não tem como ativar o que não existe. Então, a espiritualidade, ela ativa e desativa, sim, a mediunidade, mas ela ativa ou desativa de acordo com a programação reencarnatória que cada um já nasce com essa predisposição da quantidade, por exemplo, a gente está falando só dos cristais, mas com certeza existem outros componentes. Então, em relação aos cristais, cada um já nasce com a sua capacidade de cristais que vai viver com ela e, em um determinado ponto, e ser ativado ou desativado. Então, a pergunta do Tomás e a observação dele é pertinente, e o que faz diferença entre um ser humano ou outro, já que todo mundo tem a glândula pineal, por exemplo, essa quantidade de cristais, e no futuro vamos descobrir outras coisas também em relação à nossa biologia. Ok. Eu acredito que mais à frente nós vamos clarear mais um pouquinho isso aí, né? Vamos lá. No Dizer de André Luiz, está nos Domínios da Mediunidade, é um livro dificílimo. Valeu. Esse livro é dificílimo, tem muitos termos técnicos, né? A aptidão mediúnica provém de um pronunciamento do campo magnético de certas pessoas, situadas temporariamente em regime de descompensação vibratória, seja de teor purgativo ou de elevada situação. Então, tanto para um campo elevado quanto para o inverso, existe essa descompensação vibratória, né? Na outra tela, eu vou colocar o que seria essa descompensação vibratória, porque tem umas palavras que a André Luiz usa nesse livro que são muito técnicas, né?
Então, a aptidão mediúnica provém de um pronunciamento do campo magnético de certas pessoas. Então, esse pronunciamento seria uma projeção do perispírito para fora do corpo carnal. Daí, André Luiz ter afirmado que mentes integralmente afinadas com a esfera física possuem campo magnético reduzido. O perispírito está no campo de evolução espiritual, né? E alguns estão mais afinados com a grosseria da matéria. E os que estão mais afinados com possuem um perispírito menos denso, estão mais afinizados com a carga elevada, né, de projeção. Aí, essa descompensação vibratória, a gente precisa recorrer para os diplomas, como diz o Zé Grosso. Tem aqui na outra tela uma informação. O que seria isso? Vamos ver aqui. Podemos entender a expressão descompensação vibratória como a falta de harmonia do espírito em relação às experiências comuns relacionadas aos planos físicos. Isso ocorre com espíritos de esferas superiores, cujo perispírito já está em outra faixa vibratória e que, por missão, reencarnam na Terra. Essa diferença de vibrações faz que seja necessário um relativo ajuste para que a matéria física, o corpo, né? A matéria física, o corpo, possa suportar a carga vibratória desses espíritos. Principalmente como encarnados, a descompensação nesses espíritos é grande e gera efeitos magnéticos peculiares, tanto no sentido de atração quanto de repulsão. Agora, esse exemplo aqui é que eu achei interessante. Assim, vemos almas missionárias que arrastaram multidões e cuja presença, por si só, já influenciava as pessoas positivamente. É o tal do carisma, né? A pessoa é carismática, né? Já influenciava as pessoas positivamente, ao mesmo tempo que geravam cargas de antipatia e mesmo ódio em muitas outras. É o caso de Jesus, né? Que teve o acompanhamento de diversas pessoas que sintonizavam com aquela carga positiva dele, ao passo que aqueles que eram inferiores o odiavam e pretendiam sufocá-lo, matá-lo, né? De certa forma, essa descompensação está sempre presente em espíritos que passam por processos expiatórios mais sérios. Quer dizer, pode ser no grau de espíritos mais elevados, como também a descompensação ocorre em processos expiatórios com espíritos menos evoluídos. Processos expiatórios mais sérios, muitas vezes reencarnados, depois de décadas ou séculos nos planos espirituais inferiores, e cujo perispírito precisa gradativamente se ajustar às vibrações da matéria física, uma vez que possuem vibrações mais grosseiras que a própria vibração da matéria. Então, é um assunto mais científico, né? Complicadinho, né? E a gente, então, vai... Deixa eu ver aqui mais à frente. Aqui. Confirma o espírito de Orlando Fernandes que o teor das experiências de vidas anteriores concorrem para o surgimento da mediunidade ao dizer. Então, o que aconteceu lá na vida anterior tem uma influência sobre a encarnação atual nesse aspecto mediunidade. Dizer, existem pessoas que, seja pelo débito kármico, seja pelo seu merecimento, trazem a mediunidade à flor da pele. Olha só, seja pelo débito kármico, são casos de inferioridade, ou seja, pelo seu merecimento, que é o caso de espíritos superiores, trazem a mediunidade à flor da pele. Elas tiveram um tipo de vida, na vida anterior, né, que lhes possibilitou o progresso nesse sentido. Ele avançou nesse intercâmbio por inferioridade ou por superioridade.
de elevação espiritual. Né? Então, a descompensação seria isso aí. Não sei se deu para entender a situação aí. Posso falar um pouquinho, seu Ismael? Fala. Essa faixa de frequência, né? Pelo que ele está explicando aí, sim, no item anterior e nesse, é a frequência vibratória do perispírito. No caso de espíritos mais avançados, em nível de planos superiores, ele está numa faixa vibratória, o perispírito dele, da frequência, né, vibratória do perispírito dele, está numa faixa mais elevada do que a matéria do corpo físico. E o contrário também. Aqueles espíritos que têm a frequência vibratória do perispírito numa faixa vibratória não condizente com a própria faixa vibratória da matéria do corpo físico. Então, tanto num caso para cima ou para baixo, é uma descompensação vibratória. Que gera essa questão da mediunidade. Né? Que gera essa situação da mediunidade, surgimento da mediunidade. Né? Então, são aquelas mediunidades complicadas, né? E são, em outros casos, às vezes aparecem pessoas na casa espírita que nunca frequentaram, né? Reunião mediúnica, e quando senta à mesa mediúnica, né, para participar, olha, a mediunidade flui de uma tal forma que a gente fica boquiaberto. É como se já tivesse décadas ali trabalhando e vivenciando aquilo. E em outros casos, ao inverso, né? Pessoas que dão trabalho danado, senta à mesa mediúnica, que tem que trabalhar isso aí. Por quê? Por causa das situações de vidas anteriores, conforme a gente entendeu aqui, né? Já vem com essa dificuldade, ou facilidade, né? Eu acho que a Jerusa levantou a mão aí. Fala, Jerusa. Jerusa e eu íamos falar a mesma coisa. Então, a gente lembrou daquele episódio de julho, certa feita, lá em Guaçuí, ao receber uma mensagem psicográfica de Veneranda. Inaugurar ia ser inaugurado um lar de Veneranda, lá em Guaçuí, que era um lar de crianças. E ele recebeu uma mensagem através da psicografia. Então, ele disse que a Veneranda, para poder essa mensagem chegar nele, ela teve que mandar a mensagem para Estevão, e Estevão, então, retransmitir para Júlio, considerando que o espírito Veneranda era muito superior e não conseguiria, justamente por causa dessa questão das vibrações, como o Chacu falou, mandar direto, e como o próximo Ismael falou, mandar a mensagem diretamente, psicografar diretamente através de Júlio. Então, passou para Estevão, e Estevão, então, passou para Júlio. Essa aí é um tipo de descompensação. Mas o que a gente está falando aqui é descompensação do cidadão encarnado, está encarnado, do espírito encarnado, ter dificuldade com o corpo físico por causa da elevação dele ou da inferioridade dele, que gera a mediunidade, essa descompensação vibratória. Esse caso que você falou também é uma espécie de descompensação. Mas o que nós estamos tratando aqui, basicamente, seria um espírito encarnado que está com a descompensação vibratória, causando a mediunidade, forçando a mediunidade para uma determinada direção. Né? Não sei se foi isso que vocês entenderam, mas... Alexandre, quer falar? Então, Ismael, eu acho que uma observação que talvez possa se enquadrar também nesse caso é que, assim como a gente tem um processo migratório entre continentes aqui no nosso planeta, porventura, a gente também passa por um processo migratório de um mundo planetário para outro mundo planetário, que tem toda uma atmosfera, um magnetismo, uma composição bem diferente. Eu acredito que toda vez que a gente receba
no nosso planeta um irmão que tenha vindo de uma outra órbita planetária, eu acredito que ele experimente essa sensação dessa descompensação também. Eu acho que seria um outro caso também para poder assinalar de exemplo que pode ocorrer também. Ok. É vero, como diz o italiano. É como se fosse você que nasceu num lugar de onde a atmosfera é uma e vai viver em um lugar onde a atmosfera é outra. Por exemplo, quem nasce aqui no Espírito Santo vai morar em La Paz. Ou seja, a altitude é totalmente diferente e você vai sofrer essa descompensação de local, de região onde você vai viver. Mal comparando, né? É isso que eu estou falando com o que o Alexandre Não, sua falou. comparação foi boa. É só a gente modificar o ar por uma questão magnética. O magnetismo Exatamente. é outro, então vai se manifestar de forma diferente. Vai se manifestar de uma forma mediúnica. Está perfeito. Mas como a gente estava falando antes aqui, isso vem de vidas anteriores, diz ele aqui, ó, o Odilon Fernandes. Aprenderam a exercitar a mente, viveram de forma solitária, foram vampirizados por entidades espirituais que lhe precipitaram as forças psíquicas. Não sei se Giselda Jerusa lembra que Lulu sempre falava que na vida anterior ela teria sido leitura de mão, coisa parecida. Não sei se Giselda lembra disso, né? Que a mediunidade Giselda Jerusa, as pessoas mais antigas na casa, que às vezes elas confidenciavam algumas coisas, né? Que a mediunidade dela vinha dessas experiências de leitura de mão, né? E agora ela diz, graças a Deus eu saí desse campo, entrei num outro, né? Então esse exercício mental que fica registrado, né, no espírito e perispírito, traz com ela para a vida atual, né? Essa precipitação para a mediunidade, né? E ela sofreu bastante, né? No início da mediunidade dela, talvez pelo uso inadequado em vida anterior, né? Até se ajustar com as tarefas que ela reciclou, né? Fez uma limpeza boa para poder trabalhar com a mediunidade nessa vida agora. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para... Hoje eu estou sem um relógio, hein? Na hora que chegar na hora aí, vocês me avisam, hein? Nós estamos em cima da hora, Ismael. Ah, é? 20h58. Meu Deus. Bom, então vamos ficar por aqui. Refletindo sobre esse caráter provacional de grande número de médiuns, Hermínio Miranda, vamos dormir com essa, hein? Escreveu. A mediunidade, longe de ser uma marca de nossa grandeza espiritual, ao contrário, um indício de renitentes imperfeições. Aqui nós não podemos generalizar, né? Mas o percentual dessa segunda hipótese aqui é muito grande. A gente querendo pagar a conta agora, né? Ressarcir débitos, né? Então, a mediunidade, longe de ser uma marca de nossa grandeza espiritual, porque tem muitas pessoas que pensam, a pessoa é médium, né? Vamos nos ajoelhar à frente dela e penitenciar, e trata-se de um espírito de grande envergadura, mas, como ele diz aqui, longe de ser uma marca de nossa grandeza espiritual, ao contrário, o indício de renitentes imperfeições, né? Que a gente está tentando diminuir a conta agora nessa vida, né? Diga, Jerusa. Só lembrando, só repetindo o que eu já tinha falado, justamente encaixa nessa parte do livro Emmanuel, de autoria de Emmanuel, onde ele diz, na parte dos médiuns, que os médiuns, em sua grande maioria, são espíritos que faliram, caíram desastradamente. Só isso. E agora é responsabilidade. Ninguém precisa se entristecer, porque não olha para trás, tem que olhar para frente, né? Senão o carro bate, né? A gente não fica olhando
Tio, ainda reitero, hein? Retrovisor, nós temos que olhar para frente, né? Ah, eu já fui péssimo, já fui isso, aquilo. Não, eu já fui, agora eu estou tentando ser melhor, né? Então, se eu tenho faltas no passado, eu vou tentar corrigir agora. Tio Ismael, eu ainda Oportunidade de reitero. novo, né? Eu ainda reitero, leia o texto de Humberto de Campos, Instante da Vida, onde fala sobre compromisso. Eu acho que é o 35 ou 53, não lembro qual capítulo. Eu sei que é do Instante da Vida, o texto é compromisso. Eu acho que todo mundo deveria ler. Muito bem. Gente, o tempo passa tão rápido, né? Está tão gostoso esse bate-papo. Mas nós somos escravos do tempo. Estamos submetidos aos giros da Terra e da nossa galáxia, do nosso sistema solar. Vamos, então, agora parar aqui nesse item, né, para a gente voltar na próxima. Agora tem uma manobra aqui que os nossos companheiros... Eu quero sair... Descompartilhar. Interrompi. Estou quase aprendendo, hein? Olha só quem chegou ali, a Clara Donati. Seja bem-vinda, Clara Donati. Ai, ai. Fazendeira. Estava na roça plantando lá os... Gente, nós agradecemos a presença de vocês todos aqui. Sem vocês não tem nada. Oi. Fala. Nadir também estava assistindo aqui sua palestra, fez tudo. Só que ele já fez tudo para dormir. Assim, estava assistindo isso tudo. Aí ele acabou de deitar para dormir, ele está com sono. Nossa, o som tá muito ruim. Não entendi quase nada que você falou. Mas, de qualquer forma, seja bem-vinda. Bom, nós temos que lembrar sempre dos nossos companheiros que atravessaram a fronteira da vida agora, né? Pedir por eles, por aqueles que ficaram, os parentes, que permaneceram encarnados, e aqueles que estão ainda hospitalizados. A gente sempre utiliza esse momento para fazer essa prece, né? Ah, meu Deus, a situação está difícil, mas confiemos e sigamos adiante. Tem gente que até sumiu da tela aqui para não levantar o dedo, mas tudo bem. Humberto desapareceu, não. Ô, Helder Bodar, você poderia fazer essa prece para nós, Helder? Lembrando sempre dos nossos companheiros, seu microfone está desativado. Você tinha me visto, que eu tinha certeza que você ia me chamar. Interessante, né? Que bom. Faço sim, o maior prazer. Pai amado, de infinitas qualidades, de bondade, de amor, de todos os sentimentos que nos eleva ao bem, nos faz remeter ao bem. Pai, o Senhor nos oriente, nos intua, e principalmente ao nosso mestre e amado mestre Jesus, que possa dar toda a atenção que a gente sabe que faz, mas a gente esquece de pedir. Nós pedimos por ele, meu Pai, para que ele possa estar nos orientando, nos conduzindo, como ele sempre fez e faz. Sabemos a presença dele constante em nossas vidas e que a gente só tem a agradecer. Queremos agradecer a noite de hoje pelos estudos com pessoas altamente capacitadas, que eu fico mais a escutar, e agradeço muito por isso. A esses irmãos de ideais encarnados que trabalham em sintonia para o bem, aos nossos irmãos queridos
mensageiros da luz, que estão nos auxiliando e ajudando a concretizar os trabalhos que precisam ser feitos na noite de hoje, e tenhamos nossa certeza que muitos trabalhos estão sendo acontecidos agora e vão continuar a acontecer. É extensivo a esse trabalho das 20 horas do dia de hoje, a quarta-feira. Pedimos ao Pai amado, ao Mestre Jesus, a todos os amigos virtuais que tenham condições e estão capacitados a nos auxiliar, a nos ajudar, e olhe por todos aqueles enfermos, necessitados, parentes e amigos, os que estão no nosso pensamento, em nossas mentes, em nossos corações, aos nosso grupo mediúnico, que ele seja fortalecido para que mais oportunidades iguais a essas, mesmo sendo virtuais, mas que cria e aumenta e nos eleva nessa união e só gratifica-nos com a presença de cada um, sabendo que nós estamos juntos não é por acaso, e vamos, nessa fraternidade, estender a mão para ajudar o próximo. A gente agradece muito, pede que muitas oportunidades iguais a essas possam acontecer em nossas vidas, para que nós nos fortalecemos e podemos ser auxílio àqueles necessitados. Muito agradecido a todos os irmãos presentes, aos irmãos que foram auxiliados e vão continuar sendo auxiliados, a todos os encarnados que fizeram parte dessa reunião, dessa palestra, e aos que não puderam estar presentes, que estão recebendo o auxílio da mesma forma. Muito obrigado, Pai amado, aos amigos espirituais, ao Pai amado, ao nosso Mestre Jesus, e que vocês ficam com a paz de Deus, e assim nós possamos seguir nessa união fraterna a qual nós abraçamos. Que assim seja. Assim seja. Misericórdia de Deus, cuide de todos